Ô, Ricardo, vamos falar um pouquinho desse 12 de outubro, né, que nós tivemos aí uma disputa, eu até falei disso um pouco mais cedo aqui nos nossos microfones, uma disputa religiosa, né? Tivemos Lula fazendo aceno aos evangélicos, Jair Bolsonaro se desdobrando entre uma agenda e outra, uma agenda com católicos, uma agenda com evangélicos, a agenda com os evangélicos, inclusive justamente aqui em Belo Horizonte. Que avaliação dá para fazer a respeito dessa disputa aí entre o sagrado e o profano? Cada um tenta vender a sua narrativa como se fosse o sagrado e o outro lado fosse o profano. Pois é, e com uma dificuldade muito grande, né, de penetrar no eleitorado do outro que está, né, dentro de outra denominação, né? Você veja que, no caso do Lula, passou-se vários dias num debate interno sobre uma carta aos religiosos, como é que essa carta se daria, inicialmente uma carta aos evangélicos, depois abraçada como uma carta aos religiosos como um todo, né? E essa carta foi divulgada baseada no dia de Nossa Senhora Aparecida, ou seja, muito mais voltada para o público católico, ainda que faça acenos ao público religioso em geral, de outras igrejas cristãs, mas focada aí no público católico, principalmente justamente porque seria um ponto de partida bom para Lula, que tem um resultado melhor entre os católicos do que entre os evangélicos, né? Mas mostra a dificuldade que é você chegar num território, vamos dizer assim, num grupo em que você é minoritário, ainda que haja dentro dessas igrejas todas, inclusive dentro da Igreja Católica, pessoas completamente diferentes umas das outras, né? Há uma diversidade muito grande, não há um núcleo em que fala assim, ó, evangélico como um todo vota em Bolsonaro, católico como um todo vota em Lula. A gente sabe que não é exatamente assim. E Bolsonaro com uma dificuldade muito grande de se aproximar da Igreja Católica. Eu acho que isso ficou muito claro. Já tinha ficado claro lá no Círio de Nazaré, né? Ele não pôde participar efetivamente das cerimônias do Círio de Nazaré. Foi inclusive condenada a presença dele lá pela igreja, dizendo que ele não foi convidado. Participou por meio de uma romaria fluvial dentro de um barco, né, da Marinha, mas não conseguiu se aproximar. E das vezes em que o barco se aproximou, inclusive, da multidão, recebeu muitas críticas ali das pessoas por conta da sua presença. E ontem, em Aparecida, não foi diferente, né? E aí eu destaco especialmente os discursos, né, do arcebispo de Aparecida, do padre também que estava rezando a missa na Basílica Antiga, né? Todos eles fazendo recados muito claros de que, olha, não é hora, não é momento de se pedir voto, não é aqui se faz isso, temos uma preocupação muito maior com a questão da fome do que da questão, por exemplo, de armar a população, né? Ele fala sobre isso, em vez de pátria armada, queremos pátria amada, quer dizer, deixando muito claro que na Igreja Católica não há, dentro da cúpula da Igreja Católica, espaço para uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro. E aí tivemos do lado de fora o episódio mais lamentável, que foi aquela confusão toda entre apoiadores do presidente, primeiro com o pessoal da TV Vanguarda, né, que é afiliada à Globo de lá, depois envolveu o pessoal da TV Aparecida, que é ligada à Igreja Católica, também pessoas que estavam com roupas ligadas ao PT sendo perseguidas, tinha gente bebendo, teve vaias a padre justamente por conta desses discursos, quer dizer, uma coisa que ninguém há algum tempo imaginaria que aconteceria dentro do complexo de Aparecida, né, num território que é considerado sagrado para os católicos brasileiros e num dia que é tão importante para os brasileiros, né? Acho, no fim das contas, que o presidente deve ter se arrependido de ter ido à Aparecida, porque ainda que ele tenha conseguido gravar algumas imagens sendo aplaudido, entrando na igreja aplaudido, o que ficou desse evento, principalmente nas discussões das pessoas, é justamente essa confusão entre apoiadores e alguns fiéis, e como eu disse, alguns veículos de imprensa lá, acaba que ele deixou uma imagem que não é a imagem adequada para quem quer buscar um eleitor médio católico que ainda não se decidiu e que vai decidir a eleição nesse segundo turno, né? É verdade. Ô Ricardo, para além do fato do presidente da República pouco poder fazer em torno da pauta moral, que é uma coisa que depende muito mais do Congresso do que necessariamente da ação específica de um presidente da República, para além também do fato de que a liberdade religiosa é um preceito constitucional e que todo presidente que for eleito é obrigado a cumprir esse preceito constitucional, o que esse talvez empobrecimento da discussão política no Brasil pode causar quando a gente coloca esse sagrado, entre aspas, na frente, como se ele fosse a grande questão nacional, quando na verdade nós temos aí outras questões que são
muito urgentes, extremamente importantes e que caíram no esquecimento porque parece que ninguém mais fala a respeito disso. Que tipo de risco representa efetivamente essa discussão que permeia o sagrado e o profano e deixa de lado assuntos que são assim do dia a dia da vida real de cada brasileiro? Bom, você falou muito bem, né? A gente até já teve a oportunidade de falar um pouquinho disso aqui essa semana, do quanto, independentemente do presidente da República achar A ou B, essas questões são discutidas no Congresso e muitas vezes até no Supremo Tribunal Federal. Várias questões suplantaram o Congresso e foram judicializadas, decididas no Supremo, ou seja, pouco importa o que o presidente acha, porque, na verdade, nós temos bancadas expressivas discutindo isso no parlamento. Mas sobre os efeitos, que foi efetivamente você me perguntou, eu acho que tem alguns efeitos, mas assim, um deles é você fazer uma divisão, né? Uma divisão da sociedade em dogmas, né? Porque as igrejas acreditam, as pessoas nas igrejas acreditam em dogmas, coisas que não podem ser abaladas, que estão aí há séculos e que as pessoas não estão abertas à discussão a respeito disso, né? Então você faz uma divisão do país e isso dificulta o debate de temas, você inclusive distorce outros temas, né? Eu vi ontem uma discussão entre Boulos e Nicolas sobre religião, a ponto de Nicolas dizer, Jesus não veio para mudar a desigualdade no país, ele teria armado a população, etc. Chegamos a esse nível de debate. Então, assim, você inclusive distorce temas quando você foca em religião. E você deixa de fora o que realmente importa, né? O que realmente é um fato e que as igrejas poderiam estar trabalhando juntas, né? A questão da fome, eu acho que é uma questão muito importante, porque as igrejas têm um papel social importante nessa questão, né? Por mais que algumas pessoas que são mais refratárias às religiões, sejam elas as igrejas neopentecostais, seja a igreja católica, há gente que é refratário, que não gosta, que não participa, que acha que há um certo exagero em algum momento, mas essas igrejas todas, independentemente delas serem evangélicas, serem católicas, são pontos importantes de trabalho no combate à fome, no combate às desigualdades, tem projetos sociais ligados ao esporte, distribuição de alimentos, roupa, né? Há várias pastorais, há vários trabalhos de igrejas que fazem com pessoas em situação de rua e tal, que mostra que as igrejas podem colaborar nesse debate e elas têm o know-how de saber, né, quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas que são muitas vezes invisíveis para o Estado e até por isso que muita gente se vincula a religiões, porque as religiões atingem essas pessoas em determinadas maneiras que o Estado não determina, né, não consegue fazer. Então, quando você divide e quando você começa a discutir questões morais e não propriamente os problemas da sociedade, você perde essa oportunidade de usar essas igrejas para contribuir com o Estado também na solução desses problemas. E você deixa essas discussões de lado, você deixa com que o país suplante as questões econômicas, que esse sim é uma discussão que tem que se fazer de modelo, né? Ninguém sabe exatamente qual que é o modelo de um e de outro. Muita gente critica, os candidatos eles não apresentam essas propostas, mas a gente está o tempo inteiro num debate sobre notícias falsas, sobre questões morais e as diferenças que cada grupo tem, e a gente não tem espaço para essas coisas, né? Pois é, Ricardo. Agora, sobre essa disputa toda de temas, né? Quando um vai falar de religião, o outro fala também, tem uma proposta. Proposta não, né? Tem uma fala e o outro vem com esse discurso. Eu vou para Minas Gerais, eu vou também. O que eu observei também é que na questão dos ministérios. Os dois candidatos falando sobre ministérios. De um lado, Bolsonaro falando que possivelmente o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, ele pode ocupar o Ministério da Indústria. E Lula, por sua vez, ele falou que pode criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho até interessante porque algum tempo atrás havia um debate no meio político de que tinha que reduzir o número de ministérios, quanto menos ministérios melhor, e a sociedade estava envolvida nesse debate, né? Fazia-se a comparação, fulano teve X ministérios, fulano teve mais, ou seja, criou ministérios, prometeu, o Bolsonaro foi eleito dizendo que ia diminuir o número de ministérios, depois aumentou, os governos petistas bateram recorde no número de ministérios, era uma coisa considerada ruim, né? Quanto mais ministérios, pior. E eu acho que esse debate ficou para trás. Hoje há uma discussão de que, independentemente de como as coisas são organizadas, ter mais ministérios não significa ter
máquinas maiores, há necessidade de representação, como em outros países há, né? E dentro desse debate se discute, dentro da campanha bolsonarista, a divisão do Ministério da Economia, né? Com a volta do Ministério da Indústria, que é uma coisa que há uma pressão do empresariado muito grande sobre isso, porque acha que é preciso separar as coisas para que se dê um foco maior à reindustrialização do país, que é uma questão, uma demanda importante, porque o país tem tido registro de desindustrialização ao longo dos anos. E do lado da campanha petista, a discussão de que é preciso dar mais representatividade a alguns setores e que, então, é preciso criar novos ministérios, ainda que menores, para dar essa representatividade. No caso do Ministério dos Povos Originários, por exemplo, fala-se em ter uma pessoa indígena, né, sob o comando desse ministério, justamente para dar essa possibilidade de representação, que já acontece em outros países, inclusive, né? Mas eles tentam evitar um pouco o tema dos nomes, né? Assim, fala-se nos bastidores de um ou de outro, mas eles tentam evitar de nomes porque isso gera, claro, insatisfações de outras pessoas que também têm interesse nesses ministérios e que poderiam eventualmente sair da campanha. E aí, dentro dessa discussão, é até bom dizer, porque assim, há muita notícia falsa também sobre os nomes de ministros, né? Com dois casos muito pontuais de um lado e de outro, de um lado, militância petista e, em especial, o deputado federal André Janones, focando muito, dizendo que o Collor vai ser ministro da Previdência do Collor, não há nenhum indicativo nesse sentido, né? Ainda que seja aliado do presidente, não há nenhum indicativo de que ele vá ser ministro da Previdência. E do outro lado, do lado dos partidários do presidente, dizendo que os petistas colocariam Zé Disseu, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann como ministros. No caso do Disseu, não há qualquer proximidade dele com a campanha hoje, ele trabalha absolutamente nos bastidores ali, mas não há nenhum indicativo de que possa ser ministro. E no caso da Dilma já foi dito várias vezes, tanto por ela quanto pelo Lula, que ela não ocuparia o ministério. Então, assim, em meio a essas discussões de ministério também tem essas notícias falsas que são lamentáveis e que muita gente acredita, né? E fica essa discussão em torno de ministério por aí, mas é preciso lembrar, inclusive, que quando um presidente funde um ministério com outro, cria deixa de utilizar o nome de um ministério, continua havendo ali naquela pasta servidores, por exemplo, que são os efetivos, eu não estou falando especificamente dos comissionados, que essa turma continua tendo emprego do mesmo jeito, né? Então, é apenas muitas vezes a fusão de pastas, o que não necessariamente representa uma economia efetiva, né? É bom que se diga isso, porque o funcionário efetivo ele vai continuar. Os comissionados talvez não, talvez haja ali realmente uma redução, mas isso não necessariamente é uma economia que significa alguma coisa do ponto de vista que, olha, cortando ali uma série de ministérios, ou fundindo uma série de ministérios, ou criando novos ministérios, que isso represente um gasto tão expressivo ou uma economia tão expressiva que seja geradora talvez de uma política pública para o país. É algo que acho que é importante de se registrar e talvez de se falar nesse microfone aqui. Ô Ricardo, antes de você nos deixar aqui, mas tem outros dois assuntos que estão chamando bastante a atenção. A gente já falou da situação lá do governador de Alagoas, que foi afastado do cargo por uma decisão do STJ, suspeita de prática de crimes relacionados à política e casos de corrupção desde que o atual governador Paulo Dantas era deputado estadual lá no estado de Alagoas. Nós temos também no estado do Pará a apreensão de um carro com 2,5 milhões de reais em dinheiro, cujo motorista estava saindo do Distrito Federal, placas do carro do Distrito Federal, e que são casos que começam a pipocar no Brasil assim e chamar a atenção da gente, né, Ricardo? Exatamente. Esse caso do Paulo Dantas lá de Alagoas, mesmo hoje o STJ, a Corte Especial, né, com os 15 ministros mais antigos do STJ, discute se a operação, né, é válida ou não é, se mantém o afastamento dele ou não mantém, porque, né, no fim das contas é uma questão muito relevante, né, se o governador fica afastado ou não, né? Ele é o governador do estado, né? E concorre à reeleição. Saiu do primeiro turno com uma vantagem muito grande, né? 46% contra 26% do adversário. Inclusive, há um debate político a esse respeito, porque os aliados de Paulo Dantas, né, Renan Calheiros e seu grupo político, dizem que houve uma manobra por parte de Arthur Lira, presidente da Câmara, junto ao governo federal, junto à Polícia Federal, para fazer essa operação agora no segundo turno, né? Porque é um assunto que há uma suspeita desde 2019 e que de repente acontece no meio do segundo turno. Então, há essa discussão que será levada ao
ao Superior Tribunal de Justiça, hoje, a Corte Especial, quando houve o pedido da operação, não apenas o afastamento do Paulo Dantas estava colocado, mas havia um pedido, inclusive, de prisão do governador, que, neste caso, foi rejeitado pela ministra Laurita Vaz, mas as decisões dela, que sustentaram essa operação, vão estar em discussão hoje lá no STJ. No caso específico do Pará, né, um caso que chama muita atenção, porque, como você disse, o carro saiu do Distrito Federal com destino a Belém, né, foi apreendido lá em Manaus, com 2,5 milhões em dinheiro. O motorista tinha no carro uma identificação de acesso ao Congresso Nacional, que coloca mais uma questão nessa discussão. Ele dizia que o dinheiro era para pagar aluguel de carros e tal, mas a suspeita é de que seria para compra de votos. E aí, sendo compra de votos e estando no Pará, onde a eleição já foi decidida no primeiro turno, né, já há um governador eleito, muita gente, né, claro, a gente tem que questionar, ok, compra de votos, então seria para a eleição presidencial, né? Que história é essa? Como é que é isso? Para que lado? Então, há um mistério muito grande a respeito desse tema e há uma preocupação muito grande, porque se isso acontece no Pará, pode estar acontecendo para vários lugares do Brasil, e que tipo de trabalho de bastidores está sendo feito, né, de forma criminosa para influenciar os resultados das eleições. É uma questão que precisa ser olhada com calma, preciso que se explique melhor, né, quem é essa pessoa, a quem ela estava ligada, porque senão a gente chega num ponto em que a gente fica desconfiado mesmo do que as pessoas estão fazendo aí nos bastidores, né?